Eu não sabia o que esperar quando fui para a cirurgia. Os médicos foram claros. Era a minha melhor chance de remover o câncer que me devorava por dentro. Eles falaram de esperança, mas tudo o que eu sentia era medo. Um medo que me consumia, talvez até mais do que a doença. Lembro-me de entrar na sala de cirurgia. Aquele ambiente asséptico, com suas luzes fortes e cheiros químicos, parecia querer me dizer que tudo daria certo. Mas havia algo mais, uma sensação estranha, como se uma sombra estivesse à espreita, esperando apenas o momento certo para se revelar. Quando me deitaram na mesa, senti o frio do metal sob o lençol fino que me cobria. As vozes ao redor começaram a se misturar em um murmúrio distante. Tudo parecia tão mecânico. Eu podia ver os olhos dos médicos sobre mim, focados, concentrados, mas ao mesmo tempo distantes, como se eu fosse apenas mais uma paciente, mais um corpo a ser reparado. Eles disseram para eu contar de trás para frente a partir de 10, mas eu mal cheguei aos 7. A anestesia tomou conta, e então tudo ficou preto. Mas o que aconteceu depois, isso foi algo que eu jamais poderia ter previsto. Foi quando acordei em um lugar que não era o hospital, não era o mundo que eu conhecia. Eu não estava viva, mas também não estava morta. Era um lugar entre, onde as sombras sussurravam segredos e o tempo parecia não existir. E foi lá, nesse lugar de trevas, que eu encontrei algo, ou melhor, alguém, que mudou para sempre o que eu sabia sobre o meu próprio passado. Eu não sabia que aquela seria a minha verdadeira luta pela vida. A primeira coisa que me atingiu foi o silêncio. Não era o silêncio da sala de cirurgia, onde as máquinas bipam e os médicos murmuram instruções. Era um silêncio absoluto, esmagador, como se o próprio som tivesse sido sugado para fora do mundo. Quando abri os olhos, tudo o que vi foi escuridão. Não uma escuridão comum, mas uma escuridão tão densa que parecia palpável, quase como se pudesse tocá-la. Eu estava de pé, embora não soubesse como havia me levantado ou onde exatamente estava. Não havia paredes, chão ou qualquer outro ponto de referência. Apenas eu, flutuando em um vazio que parecia não ter fim. Comecei a caminhar, embora não soubesse para onde estava indo. Cada passo ecoava na minha mente, mas não no espaço ao meu redor. Eu me sentia leve, quase etérea, mas a cada passo a sensação de pavor crescia dentro de mim, como se algo ou alguém estivesse me observando. E então senti. Não foi um toque nem uma visão. Era mais como uma presença, uma força invisível que pressionava contra mim, penetrando minha pele e invadindo minha mente. Era fria e emanava uma maldade que eu nunca havia sentido antes. E com essa sensação vieram as vozes. Elas sussurravam meu nome, primeiro suave, depois mais forte, até que o som encheu minha cabeça, como se estivesse prestes a explodir. Sarah! Virei-me bruscamente na direção de onde achei que o som vinha, mas não vi nada. Ainda assim, a presença estava lá, mais forte agora, cercando-me, envolvendo-me em uma escuridão que parecia viva. Você finalmente me encontrou. Uma voz soou nítida e distinta. Era uma voz fria, sem emoção, como o som de metal raspando em uma superfície dura. Quem é você? Minha voz saiu tremida, quase irreconhecível. Eu tentei parecer forte, mas estava apavorada. Você já sabe, Sarah. A voz respondeu, como se estivesse se divertindo com minha confusão. Eu sou aquele que você sempre ignorou. Aquele que você permitiu crescer dentro de você, alimentado pelo seu rancor, pela sua amargura. Eu recuei, sentindo o peso das palavras, mas também sentindo um calor crescente em meu peito. Você está falando do câncer? Foi você quem fez isso comigo? A risada que seguiu foi baixa, mas cheia de desprezo.
O câncer foi apenas uma consequência, uma manifestação. Eu sou muito mais do que isso, Sarah. Eu sou a semente do ódio que você plantou, a escuridão que você deixou crescer ignorando as consequências. E agora, eu estou aqui para cobrar o preço. Eu estava paralisada. Aquilo que falava comigo não era apenas uma voz, era algo muito maior, algo que eu havia alimentado sem perceber. E agora, no momento mais vulnerável da minha vida, ele estava se revelando. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sou assim. Eu gritei, tentando afastar a presença, tentando me afastar da verdade que ela trazia. Negue o quanto quiser, Sarah, mas você sabe que é verdade. Você construiu isso e agora terá que enfrentá-lo. Foi então que algo mudou. A escuridão ao meu redor começou a se contorcer, a se mover como uma maré negra. E dela, uma figura começou a emergir. Algo que não era humano, mas que de algum modo refletia tudo o que eu temia. Eu queria correr, queria gritar, mas sabia que não havia para onde ir. A verdade estava ali, diante de mim, e eu não podia escapar. A figura se aproximou lentamente, seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, brilhando com um ódio que parecia antigo, enraizado. E foi então que ele falou de novo, dessa vez mais perto, sua voz sibilando no meu ouvido. Você não pode fugir de mim, Sarah. Eu sou parte de você. E agora, você terá que me enfrentar, ou ser consumida. A figura à minha frente era aterrorizante. Não tinha uma forma definida. Era como uma sombra que se moldava e se distorcia, assumindo contornos vagos de algo humano, mas que parecia feito de pura escuridão. Seus olhos, duas fendas luminosas, pareciam perfurar minha alma, revelando segredos que eu mal lembrava de ter escondido. Eu não sou uma pessoa má. Consegui balbuciar, minha voz fraca e trêmula. Eu cometi erros, mas quem não comete? A criatura riu de novo, um som que reverberou no espaço vazio ao meu redor. Erros? Isso é como você chama suas ações? Você sempre se justificou, Sarah. Sempre encontrou desculpas para o que fez, para a maneira como tratou os outros. Mas aqui não há lugar para mentiras ou desculpas. Aqui, tudo o que você fez é revelado em sua forma mais crua e verdadeira. De repente, o espaço ao meu redor mudou. A escuridão se abriu como se eu estivesse em uma caverna, e as sombras nas paredes começaram a se mover, formando imagens que de imediato não reconheci. Mas então, uma a uma, elas começaram a fazer sentido. Eram cenas da minha vida, momentos que eu preferia esquecer. Eu vi minha mãe, deitada em seu leito de morte, e me vi ao lado dela, com o rosto fechado, distante, como se a dor dela fosse apenas um incômodo para mim. Lembrei-me de como, naquele momento, eu estava mais preocupada em sair dali, em me livrar daquele fardo, do que em estar presente para ela. Vi meu ex-marido chorando no sofá da nossa casa, enquanto eu lhe dizia que o amor havia acabado, que ele não era mais suficiente para mim. A frieza nas minhas palavras, a ausência de empatia em minha voz, tudo estava ali, escancarado. E eu sabia que por trás daquelas palavras havia rancor, o mesmo rancor que eu havia cultivado por anos. Outras cenas vieram à tona, amigos que eu traí, colegas que humilhei, todas as pequenas crueldades que cometi ao longo dos anos. Cada uma delas estava ali, retratada nas sombras, me encarando, me julgando. E com cada nova cena eu sentia um peso crescente em meu peito, como se o próprio ar estivesse me abandonando. Você vê agora, Sarah? A voz da entidade ecoou ao meu redor. Você sempre se alimentou desse rancor, dessa amargura, e deixou que eles te definissem. O câncer que cresceu dentro de você é apenas um reflexo do que você permitiu crescer em sua alma. Eu queria protestar, queria gritar que aquilo não era verdade, que eu era apenas uma vítima das circunstâncias. Mas, no fundo, sabia que não podia mentir para mim mesma. As cenas diante de mim eram reais, eram a minha vida nua e crua, sem as camadas de justificativas e racionalizações que eu havia construído. Mas eu não sabia,
Tentei argumentar, minha voz fraca e embargada. Eu não percebi o que estava fazendo. A criatura se aproximou, sua presença agora esmagadora. Ignorância não é desculpa, Sara. Você teve escolhas e escolheu o caminho mais fácil, o caminho do rancor. Agora está colhendo o que plantou. Eu caí de joelhos, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Não havia para onde correr, não havia como negar. Estava diante do julgamento mais implacável de todos, o julgamento da minha própria alma, e a sentença parecia inevitável. A entidade se inclinou sobre mim, sua voz agora suave, quase sedutora. Mas há uma saída, Sara. Sempre há uma saída. Você pode me aceitar, pode abraçar o que se tornou e assim encontrar paz na escuridão. As palavras me encheram de terror e tentação ao mesmo tempo. A promessa de paz, mesmo que na escuridão, parecia tentadora diante da culpa esmagadora que eu sentia. Mas algo dentro de mim resistia. Uma parte de mim, por menor que fosse, ainda desejava a luz, ainda desejava a redenção. Eu sabia que estava em uma encruzilhada, uma escolha que definiria não só minha vida, mas minha própria alma. E a entidade estava ali, esperando que eu tomasse minha decisão. A presença da entidade era esmagadora, como um peso invisível que me pressionava contra o chão, enquanto eu ainda estava de joelhos, cercada pelas sombras do meu passado. As imagens de todas as minhas falhas, todos os meus pecados, continuavam a se contorcer nas paredes escuras ao meu redor, como um filme macabro que eu era forçada a assistir. Sara, você não pode escapar de mim. A voz sibilou, suas palavras penetrando profundamente na minha mente. Você sabe que a única maneira de acabar com essa dor, essa culpa, é me aceitar. Abrace o que você realmente é. Eu queria gritar, queria me levantar e correr para longe, mas minhas pernas não respondiam. Estava paralisada, prisioneira não apenas daquela escuridão, mas também de mim mesma. As palavras da entidade reverberavam dentro de mim, e por um momento pensei em ceder. Aceitar aquela escuridão parecia tão fácil, tão tentador. O peso da culpa seria substituído por uma estranha forma de paz, mesmo que fosse uma paz dentro das trevas. Não há redenção para você. Você já se condenou ao cultivar o ódio em seu coração. Você já me escolheu, mesmo sem perceber. As palavras da entidade carregadas de veneno pareciam verdadeiras, mas então algo dentro de mim se rebelou. Um lampejo de memória, uma lembrança distante que ainda brilhava fraca, mas persistente. Era a imagem de minha mãe, aquela que eu havia negligenciado nos seus últimos momentos. Lembrei-me do seu olhar, cheio de amor e perdão, mesmo quando eu a tratei com frieza. Ela me perdoou, mesmo quando eu não merecia. E naquele momento, algo acendeu dentro de mim. A noção de que talvez o perdão não fosse algo que eu pudesse merecer, mas algo que eu precisava buscar. Com um esforço que me pareceu sobre-humano, levantei a cabeça e olhei para a entidade, que agora pairava bem à minha frente, seus olhos brilhando com uma malícia que me gelava os ossos. Eu errei, murmurei, minha voz ainda trêmula, mas firme. Eu cometi muitos erros, mas não quero que isso seja o meu fim. Não quero ser consumida pelo que me tornei. A entidade pareceu hesitar, suas formas distorcidas se retorcendo, como se fosse feita de sombras líquidas. Você acha que é tão fácil? Você acha que um simples arrependimento vai apagar tudo o que você fez? Não, eu respondi sentindo a força em minhas palavras crescer. Eu sei que não será fácil, sei que o que fiz foi terrível, mas também sei que enquanto eu ainda puder escolher, posso tentar ser melhor, posso buscar o perdão, posso lutar contra essa escuridão, mesmo que ela seja parte de mim. A entidade se agitou, sua forma se tornando mais errática, como se estivesse perdendo o controle. Você está cometendo um erro, Sara. Ninguém nunca escapa de mim. Talvez, admiti,
enquanto me levantava com dificuldade. Mas não vou desistir. Não agora, não assim. De repente, uma luz fraca apareceu no horizonte, cortando a escuridão que nos cercava. Era uma luz suave, quase imperceptível, mas sua presença parecia desfazer um pouco do terror sufocante ao meu redor. A entidade recuou, sua forma se contorcendo em uma massa de sombras, enquanto tentava se afastar da luz. Você está cometendo um erro, Sarah. Ninguém nunca escapa de mim. A escuridão dentro de você sempre estará lá, esperando o momento certo para ressurgir. Talvez, admiti enquanto me levantava com dificuldade. Mas não vou desistir. Não agora, não assim. De repente, uma luz fraca apareceu no horizonte, cortando a escuridão que nos cercava. Era uma luz suave, quase imperceptível, mas sua presença parecia desfazer um pouco do terror sufocante ao meu redor. A entidade recuou, sua forma se contorcendo em uma massa de sombras enquanto tentava se afastar da luz. Isso não acabou, Sarah. Eu voltarei, sempre voltarei. A luz se intensificou e a escuridão começou a se dissipar ao seu redor. Eu podia sentir o calor da luz tocar minha pele, e a sensação de alívio que ela trouxe foi esmagadora. A entidade deu um último grito de fúria antes de desaparecer completamente, deixando-me sozinha, envolta naquela luz que agora me envolvia como um manto de segurança. Caí de joelhos novamente, mas dessa vez em alívio, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. A luta não estava terminada. Eu sabia que a escuridão ainda vivia dentro de mim, mas agora eu tinha algo mais, a escolha de não deixar que ela me consumisse. Enquanto a luz me envolvia, fui tomada por uma sensação de paz, uma paz que eu não sentia há anos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse uma chance de redenção, de encontrar um caminho para sair das sombras. Mas a verdade é que minha luta com a entidade ainda estava longe de terminar, e eu precisaria encontrar ajuda para não ser consumida por esse ser diabólico. Enquanto a luz me envolvia, senti meu corpo ser puxado para cima, como se estivesse sendo erguida de um abismo profundo. A escuridão que antes me cercava agora era apenas uma lembrança distante, e a presença maligna que havia me confrontado parecia ter desaparecido, ao menos por enquanto. Senti um calor suave envolvendo-me, como se estivesse sendo acolhida por uma presença benevolente, completamente diferente da entidade que enfrentara. Fechei os olhos, deixando que essa sensação me dominasse, sentindo cada partícula do meu ser se fundir com aquela luz. Mas então algo começou a mudar. A luz começou a pulsar e senti como se estivesse sendo puxada para trás, como se estivesse sendo chamada de volta. Meu corpo começou a se sentir pesado e aquela sensação de leveza que parecia etérea começou a se dissipar. Eu estava voltando. Não sabia como, mas sabia que estava voltando para onde quer que estivesse antes de tudo aquilo. Senti meu peito se comprimir e, de repente, um som familiar me envolveu. Um bip constante, intercalado por outros sons eletrônicos. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pareciam pesar toneladas. Eu estava voltando para o meu corpo, para o hospital, para a mesa de cirurgia. Finalmente consegui abrir os olhos, piscando contra as luzes fortes acima de mim. Tudo parecia desfocado no início, mas logo as formas começaram a se definir. Eu estava de volta na sala de cirurgia, com as luzes cirúrgicas brilhando sobre mim e os rostos mascarados dos médicos ao redor. "Sarah, ela está voltando!" Ouvi uma voz exclamando, carregada de surpresa e alívio. Os rostos dos médicos apareceram acima de mim e pude ver o espanto em seus olhos. "Nós quase a perdemos", ouvi um deles sussurrar, como se não quisesse que eu ouvisse. Mas eu ouvi, e aquilo me fez lembrar. Eu não tinha apenas voltado de um procedimento cirúrgico comum.
Eu tinha estado em algum lugar entre a vida e a morte, onde enfrentei algo muito mais terrível do que qualquer coisa que a ciência pudesse explicar. A memória da entidade ainda estava fresca em minha mente, suas palavras ecoando como um veneno persistente. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. O que aconteceu? Um dos médicos, uma mulher com olhos gentis, se inclinou para mais perto, segurando minha mão com firmeza. Você teve uma parada cardíaca durante a cirurgia, Sarah. Foi por pouco, mas conseguimos trazê-la de volta. As palavras dela me atingiram com força. Tive uma parada cardíaca. Estive de fato entre a vida e a morte, e aquilo que eu experimentei não era apenas uma alucinação induzida pela anestesia. Era real. Eu sabia disso com cada fibra do meu ser. Eu vi algo. Consegui sussurrar, minha voz falhando. A médica franziu a testa, como se não entendesse. Foi um momento crítico, Sarah. Talvez você tenha tido um sonho ou uma visão, mas o importante é que você está de volta. Vamos mantê-la sob observação, mas acredito que vai ficar bem. Eu queria insistir, contar a eles o que havia acontecido, mas algo dentro de mim me impediu. Sabia que não acreditariam, que poderiam achar que eu estava delirando. Além disso, ainda estava digerindo tudo o que havia vivenciado. A escuridão, a entidade, as revelações sobre quem eu realmente era. Tudo estava se embaralhando na minha mente. Enquanto a médica e os enfermeiros se afastavam, senti um cansaço profundo se instalar sobre mim, como se toda a força tivesse sido drenada do meu corpo. Eu estava viva, mas também estava diferente. Algo dentro de mim havia mudado, e eu sabia que nada mais seria como antes. Fechei os olhos novamente, deixando que o sono tomasse conta de mim. Mas mesmo enquanto adormecia, uma pergunta continuava martelando na minha mente. E agora? O que eu faria com essa segunda chance que me foi dada? Sabia que a entidade ainda estava lá, à espreita, esperando por uma nova oportunidade para me consumir. E sabia também que a luta estava apenas começando, mas agora eu estava consciente do meu inimigo, e dessa vez não pretendia ceder sem lutar.